pessoal! Esse é o segundo episódio da nossa minissérie sobre os modelos de administração pública. No episódio anterior, apresentamos o primeiro desses modelos, o modelo patrimonialista da administração pública. Observamos que, naquele modelo, não havia separação entre o público e o privado, e tudo pertencia ao governante e seu séquito. E a razão de ser da máquina pública era atender aos interesses particulares dessa galera. Esse arranjo começa a se modificar com o surgimento do modelo burocrático de administração pública, que será agora o protagonista do nosso episódio. Vamos lá? Historicamente, a administração patrimonialista começou a mostrar mais os seus limites de uma maneira mais intensa na medida em que um único ente político buscou administrar grandes populações e vastos territórios de uma maneira centralizada. Foi o que aconteceu na China Imperial, o berço do concurso público, e na Europa, ao longo do processo de consolidação daqueles grandes estados territoriais, como a França e a Inglaterra. Afinal, gente, é difícil coordenar as atividades de uma multiplicidade de órgãos públicos para enfrentar cada vez problemas mais complexos e diversos, quando o chefe de cada um desses órgãos, desde os pequenos feudos, encara o seu cargo como a sua propriedade particular, a ser utilizado quase que exclusivamente em seu proveito pessoal. Nesse contexto, não há muito estímulo para a atuação coordenada entre os diversos órgãos do Estado. Aliás, as perspectivas de solução desses difíceis problemas mostram-se ainda mais sombrias quando se leva em conta que quase sempre esses gestores escolhidos não tinham qualquer conhecimento técnico acerca da sua área, uma vez que tinham obtido cargo público por nepotismo, clientelismo ou simplesmente pelo pagamento de valores ao governante em troca do cargo. Aí, gente, a inadequação daquele modelo patrimonialista foi acentuada pela progressiva substituição do sistema político absolutista por um sistema político liberal, em que o poder público passou a ser obrigado a respeitar um conjunto cada vez maior de direitos para o cidadão. Afinal, a apropriação privada de cargos públicos e respeito aos direitos do cidadão são coisas que não se misturam muito bem, né? E aí, foi nesse contexto, ainda no período das monarquias absolutas, que se iniciou a primeira das grandes reformas da administração pública, a reforma burocrática. Burocrática. Kratos, cracia, significa poder, e buro, que vem do bureau, ou seja, do escritório, é o poder dos procedimentos. Não é à toa que eu tô aqui de Mondrian, ó. O pintor holandês cubista das formas geométricas para retratar a racionalidade do mundo em sua pintura concretista. E diversamente dessa administração patrimonialista, a nossa administração burocrática centra-se na ideia de organizar todo o quadro administrativo de forma racional, com a finalidade de alcançar os objetivos da entidade de um todo e não apenas a agenda particular dos seus integrantes. Daí, para que esse poder dos procedimentos dê certo, a gente precisa arrumar quem saiba melhor fazê-los, não é mesmo? E assim a gente busca a profissionalização dos funcionários públicos, a organização dos diversos cargos em carreira e uma divisão clara de tarefas, previamente estabelecida, diminuindo a ideia das indicações políticas baseadas no parentesco e na amizade. Ado, cada um no seu quadrado. Trata-se, então, de uma verdadeira revolução administrativa que pretende, por fim, a práticas como o nepotismo, nepo é sobrinho, essa prática de indicar parentes, o clientelismo, o toma lá, dá cá, o fisiologismo, o uso do cargo, da posição para fins particulares. No modelo burocrático, a gente busca a valorização do mérito, da impessoalidade, da eficiência, da efetividade. A ideia era que o Estado deixasse de ser uma constelação de pequenos feudos voltados à realização desordenada dos interesses dos seus integrantes, o fisiologismo, e se tornasse um Estado-organismo, um Estado-máquina, uma máquina pública, uma instituição em seu conjunto que se volta à realização de determinados objetivos,
colocando todas as suas engrenagens de forma harmônica para funcionar. Existe no coração do modelo burocrático uma grande preocupação com a racionalidade formal no seu funcionamento, ou seja, com a sua calculabilidade e previsibilidade. E isso se materializa, por exemplo, no valor que o modelo burocrático deposita na hierarquia e na divisão do trabalho, respectivamente as dimensões vertical e horizontal da burocracia. Está presente também na ideia de que sempre que for necessária a intervenção de um órgão para a solução de um problema, é possível saber de antemão quem agirá, de que forma agirá e a que conduta estatal será guiada pela impessoalidade e não pelo capricho do pequeno tirano. Observe-se que no caso da burocracia estatal, esses objetivos nem sempre serão a realização do interesse do conjunto da sociedade. Foi apenas ao longo do século XIX, com as múltiplas revoluções, que a defesa do interesse público, entendido como conjunto de interesses da sociedade, tornou-se o elemento central do discurso de legitimação do Estado. No entanto, o desenvolvimento do modelo burocrático antecede a essa virada. Como se viu, ele remonta, inclusive, aos regimes absolutistas, como na China imperial e nos estados absolutistas europeus. Nesse caso, o objetivo dessa primeira burocracia era simplesmente a realização efetiva da vontade do imperador ou do rei, em detrimento das autoridades locais, dos senhores locais. A progressiva adoção desse modelo burocrático conduziu, ao menos no Ocidente, à substituição da tradição pelos estatutos racionais legais, como principal fonte da legitimidade estatal. Em termos de legitimidade, importa cada vez menos a linhagem, o direito divino do governante e mais a sua capacidade de, por meio de procedimentos racionais, entregar os resultados esperados, tanto na guerra quanto na paz. Nesse contexto, o direito assumiu especial importância como a linguagem de programação dessa racionalidade, dessa máquina racional, como a gente falou no primeiro episódio da introdução à máquina estatal. Clica aqui para saber mais. Mas só que essa transição do sistema de legitimação pela tradição para esses estatutos racionais legais não ocorreu assim de uma hora para outra. O Estado patrimonialista não morreu de súbito e de repente surgiu em seu lugar um Estado burocrático limpinho, livre dessas práticas corruptas do modelo anterior. Essa mudança foi lenta, progressiva, em larguíssima medida ainda continua em curso, ou seja, a reforma burocrática segue inacabada até hoje. Basta abrir o jornal de qualquer país com imprensa livre que haverá notícias sobre escândalos de corrupção na máquina pública local ou federal, em maior ou menor proporção. Mas, Cíntia, essa palavra burocracia não é uma palavra ruim? Tem um significado assim pejorativo de demora, lenga-lenga e ineficiência? Então, a adoção excessiva aos procedimentos sem a real racionalidade pode sim levar a essa deturpação do termo burocracia. Ser procedimental não quer dizer necessariamente ser lento ou ineficaz. Ao contrário, em muitas vezes, se eu consigo observar os caminhos da gestão da coisa pública, eu sei melhor controlar para que esse interesse público seja sempre preservado. Contudo, muitos procedimentos não são adotados não no intuito da eficiência do Estado, mas sim com base na preguiça ou ineficiência mesmo de muitos agentes públicos, resultado ainda dessas indicações políticas e heranças do patrimonialismo. Nesse contexto, há uma grande preocupação da administração burocrática com mecanismos de controle e segurança, a fim de combater a herança patrimonialista e garantir, sim, a eficiência dos seus órgãos, da implementação dos objetivos da instituição. Há também uma intensa desconfiança em relação à classe política e seus indicados. E é essa ênfase no controle que será uma das principais diferenças entre o modelo burocrático e o modelo que começaremos a examinar no próximo episódio, o modelo gerencial. Muito mais preocupado com essa obtenção de resultados, embora em muitos aspectos ele seja a continuidade desse nosso modelo burocrático. Resumidamente, as características de uma administração burocrática são 1.
Separa-se a coisa pública e a coisa privada, e dessa maneira, os gestores não são mais donos dos cargos que eles ocupam. Eles servem a um objetivo maior. 2. Os funcionários não são selecionados com base em critérios de parentesco, troca de favores, mas sim em razão da sua especialização e mérito profissional, meritocracia. Até porque, em sociedades complexas, esse conhecimento técnico revela-se indispensável para a gestão dos problemas públicos complexos. 3. Os funcionários recebem uma remuneração fixa da organização e não extraem a sua renda do uso particular dos poderes do seu cargo, o fisiologismo. 4. Os diversos cargos da administração pública são organizados em carreiras públicas, ordenadas em hierarquia, e cada uma dessas posições dentro das carreiras possui atribuições claras, fixadas previamente de maneira impessoal na forma de leis ou regulamentos. 5. A comunicação entre os órgãos da administração pública e essa com seus particulares observa a forma escrita, redigida de maneira clara, exaustiva e impessoal. 6. No modelo burocrático, as rotinas e os procedimentos são padronizados previamente em regulamentos escritos. E dessa maneira, idealmente, quando se está diante de um problema, o funcionário já vai saber de antemão como que ele deve agir, o que traz previsibilidade, calculabilidade para a atuação estatal. Apesar de ter constituído uma revolução quando comparado ao modelo patrimonialista, o modelo burocrático tem também os seus problemas, que vão conduzir à sua crise e ao surgimento do modelo gerencial da administração pública. Ao longo do século XIX, pouco a pouco, a vontade do povo substituiu o direito divino dos reis, como esse fundamento de legitimidade do Estado moderno. Sob a influência desse ideário político liberal, esse novo Estado tinha como a principal razão de ser a garantia dos direitos individuais, principalmente por meio da garantia da ordem interna e a segurança externa dos países. Para fazer frente a tais atribuições, esse Estado liberal herdou uma administração pública que já fazia a transição do modelo patrimonialista para o burocrático. No entanto, a partir de meados do século XIX, principalmente a partir das revoluções de 1848, surge cada vez mais com intensidade a demanda por direitos individuais. A garantia da vida, da liberdade e da propriedade não seriam mais suficientes. Eram demandados também trabalho, saúde e educação. Essa segunda geração de direitos recebeu o nome de direitos sociais. Os grupos políticos que originalmente uniram forças para superar o sistema político absolutista agora dividiam-se em liberais e socialistas, em razão da agenda desses direitos sociais. Nesse contexto, em razão de muitas lutas, pouco a pouco esses direitos foram sendo reconhecidos e implementados, e o papel do Estado foi mudando e se tornando cada vez maior. Para custear todo esse crescimento, a máquina pública passou a se apropriar de cada vez mais parcelas de maiores riquezas produzidas pelas economias nacionais. Esse movimento chegou no auge nas décadas subsequentes à Segunda Guerra Mundial, com a consolidação de um modelo de Estado que agora tinha 3 dimensões. A dimensão econômica, que era fortemente influenciada pela teoria econômica keynesiana, que propunha a ativa intervenção estatal na economia, com o objetivo de garantir o pleno emprego e o desenvolvimento de segmentos considerados estratégicos para o país, como o petróleo e as telecomunicações. A dimensão social, que era o estado de bem-estar social. Ele foi adotado mais intensamente nos Estados Unidos e na Europa Ocidental, muito mais do que, por exemplo, aqui na América Latina. Esse objetivo do Estado, do bem-estar social, era assegurar, por meio de políticas públicas, as necessidades da população, como educação, saúde, previdência social, habitação e etc. E, finalmente, a gente tem essa dimensão administrativa,
que correspondia à instalação desse modelo burocrático da administração pública. Todavia, a sustentação desse modelo de Estado em seus diversos graus de implementação dependia da continuidade da era de ouro de crescimento econômico que caracterizou as décadas de 50 e 60. Todavia, nada que é bom dura para sempre. Em 73 e 79, houve os chamados choques do petróleo, que foi a subida brusca dos preços desse insumo em razão dos conflitos do Oriente Médio e a ação da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Em razão então desses choques do petróleo, entre outros fatores, a década de 80 foi marcada por uma recessão em boa parte do planeta, principalmente entre os países ocidentais. Por sua vez, tal recessão conduziu os estados a uma profunda crise fiscal. Afinal, foi o contínuo crescimento econômico que possibilitou a manutenção e a expansão dos grandes aparelhos burocráticos após a Segunda Guerra Mundial. Quando esse pressuposto desapareceu, esses estados não tinham mais condições de sustentarem a si mesmos, estavam sobrecarregados. Algo precisava ser feito. Além disso, paralelamente, ganhava força e velocidade o processo de globalização econômica, o que reduzia a capacidade dos governos individualmente considerados de controlar os fluxos financeiros e comerciais internacionais. Então, isso reduziu as opções disponíveis em termos de políticas macroeconômicas. Assim, atravessando uma das suas maiores crises, os estados se viam encolher não só as suas receitas, mas como também as suas potencialidades de ação. Nota-se que não é como se esses problemas das máquinas públicas do pós-guerra tivessem se iniciado apenas com os choques do petróleo. Mesmo antes, em países como os Estados Unidos e o Reino Unido, a burocracia pública já não estava sendo bem vista pela sociedade em geral, que considerava que os servidores públicos se preocupavam mais com seus interesses corporativos do que mesmo com o interesse público. E esse sentimento era acompanhado da impressão de que o setor privado era melhor administrado do que o setor público. Em parte, é esse sentimento que construiu uma das forças motrizes das reformas gerenciais que vão ganhar força a partir da década de 80. Com isso, a gente encerra nosso segundo episódio da minissérie sobre os modelos de administração pública. Nesse episódio, descrevemos as principais características do modelo burocrático, bem como as breves linhas, o processo histórico da sua consolidação e crise. No próximo episódio, a gente vai ver como a máquina pública buscou, no setor privado, as ferramentas para reformular o modelo burocrático, no que posteriormente se denominou o modelo gerencial da administração pública. Não deixe de acompanhar, porque afinal, você, eu e nós somos a máquina pública.